Agora nós iremos falar sobre as principais traduções da Bíblia. Primeiro nós vamos falar sobre a Septuaginta. A Septuaginta foi uma tradução feita da Bíblia do hebraico para o grego. Acredita-se que ela foi destinada provavelmente aos judeus que foram espalhados por todas as nações uns 160 anos depois da volta de Neemias do cativeiro. A Septuaginta, aconteceu no ano de 285 a.C., durante o reinado de Ptolomeu II. De acordo com dois fatos históricos, dois textos históricos, que um está lá na História dos Hebreus de Flávio Joséfo, e o outro está lá na Carta de Aristeia. Tem um outro nome diferente, mas eu não vou pronunciar, mas está lá a Carta de Aristeia, falando que Ptolomeu II convocou um sumo sacerdote e pediu que ele fizesse a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, também para acrescentar, acrescentar algo de diferente na Biblioteca de Alexandria, que era uma biblioteca bem famosa na época. Então, esse sumo sacerdote convocou 6 membros de cada uma das 12 tribos de Israel, totalizando o total de 72 redatores, tradutores, na Bíblia. E esses judeus que eram helenitas, que sabiam falar tanto o hebraico quanto o grego, eles traduziram os 5 primeiros livros da Bíblia em 72 dias, coincidência. Mais para frente, essa tradução ela foi revisada, igual a gente falou, que a revisão, quando você pega a tradução e revê se ela foi feita de forma fidedigna, se tem alguma coisa para ser acrescentada ou retirada, se tinha alguma coisa fora do contexto. 72 revisores, 72 de novo, pegaram e revisaram essa tradução da Septuaginta e disseram que ela estava completamente correta, bem fidedigna, fidedigna ao original. E aí surgiu o nome Septuaginta, 70, vem de 70, que também é conhecida como LXX, Septuaginta, ou L, pela letra LXX maiúsculo, que corresponde aos números em algarismo romano, ao número 70. Então, essa foi a tradução, uma das traduções mais importantes do Antigo Testamento. E ela foi utilizada como base para várias outras traduções que viriam. Lembrando que, curioso, só foi traduzido os 5 primeiros livros da Bíblia. Os demais foram sendo acrescentados ao longo dos séculos, Outra coisa bem interessante também, na Septuaginta contém os livros apócrifos que nós estudamos no capítulo 3. Se você tiver dúvida, assiste a aula lá do capítulo 3 de novo, lê o resuminho, que lá vai estar a lista desses livros, que não são considerados como livros canônicos, inspirados pelo Espírito Santo. Mas, como assim? Foram os judeus que traduziram e os livros apócrifos estavam lá? É porque mais para frente, os judeus retiraram esse livro do cânon, Uns acreditam que os judeus de Alexandria aceitavam esses livros como inspirados, e outras linhas de raciocínio acredita-se que eles traduziram, eles estavam junto com os manuscritos que eles fizeram a tradução, ali eles aderiram àqueles livros, mas eles não tinham acesso aos autógrafos, que são os originais, Eles copiaram apenas dos manuscritos que eles foram acrescentados. Mas o fato é que os apócrifos estão na Septuaginta e eles são aceitos pela Igreja Católica, mas não é aceito pela Igreja Protestante e muito menos pelos judeus. Mas eles estão ali na Septuaginta. Então aqui a gente falou da Septuaginta. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Vulgata Latina, que também foi uma tradução muito importante da Bíblia. Essa tradução Vulgata Latina fez a tradução da Bíblia por completo, o Antigo Testamento e também o Novo Testamento. Eu deixei aqui para me pegar as datas, eu peguei o resuminho, vou pôr ele aqui. Ela aconteceu
nos anos de 366 a 384 depois de Cristo. O bispo Damásio I pediu para que o Jerônimo fizesse a tradução da Bíblia do grego para o latim. Por quê? Porque o grego já não estava sendo tão usado quanto antes, né? Quanto antigamente. Então ele pediu para que se fizesse essa tradução da Bíblia para o latim. Porque Damásio também queria a libertação do cristianismo ocidental. Ele queria uma igreja do Ocidente latina. Então ele pediu para que o Jerônimo fizesse essa tradução. Jerônimo, né, ele fez essa tradução do grego para o latim com base, né, na Septuaginta. Ele teve como base também a Septuaginta. Ele mesmo viu e destacou que tinha ali aqueles livros, né, os livros apócrifos que não estavam no cânon. Ele sabia disso, ele ficou um pouquinho incomodado, mas mesmo assim ele fez essa tradução. Ele falou assim que eram livros da igreja, mas não faziam parte do cânon. Contavam uma história, era interessante se ler eles e se ter a tradução dos mesmos, mas eles não faziam parte do cânon. O Jerônimo, ele demorou 23 anos para fazer essa tradução. Damásio, ele faleceu antes, né? Ele não viu a conclusão da tradução da Bíblia do grego para o latim, mas é uma das mais conhecidas e usadas como base para todas as outras traduções. Inclusive, Martinho Lutero utilizou da mesma nas suas traduções, né? Que ele, como a gente já viu na Reforma Protestante na última aula. Então, ela é muito usada, essa tradução da Vulgata Latina. Então, a Septuaginta aconteceu nesse período aí, né? Finalzinho do século IV e início do século V. Damásio I pediu e Jerônimo fez a tradução do grego para o latim. Então, nós temos essas duas traduções importantíssimas. Se tiver uma pergunta de quais foram as duas traduções mais importantes da Bíblia, você vai falar a Septuaginta e a Vulgata Latina. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a tradução da Bíblia para o português. Quem fez a tradução da Bíblia para o português? É um nome super conhecido nosso, mas talvez você não saiba que ele foi o responsável, né, por estar fazendo essa tradução, né? Então vamos lá. As traduções completas em português foram iniciadas por João Ferreira de Almeida. A gente tem isso na Bíblia. A Bíblia que eu gosto de usar é a versão, né, Almeida, né, João Ferreira de Almeida. Tá até escrito na minha Bíblia aqui, João Ferreira de Almeida, que eu gosto de ver. Foi ele que foi o responsável pela tradução da Bíblia para o português. João Ferreira de Almeida foi um rapaz fora de série. A gente estuda a biografia dele, a gente fica realmente encantada. João Ferreira de Almeida, ele nasceu em Portugal, na cidade de Torre de Tavares, no ano de 1628. Aos 14 anos, ele ficou órfão de pai e de mãe e foi morar com o seu tio, que era padre. Ele foi morar com seu tio em busca de dias melhores e também porque ele tinha algo que queimava dentro do coração dele, a questão de ministério, né, a questão do sacerdócio. João Ferreira, né, de Almeida, ele teve acesso a um folheto que falava sobre as diferenças, né, do cristianismo, as divisões do cristianismo. E ele ficou intrigado com aquilo e começou também a observar a questão do clero, das coisas que tinham certo e as coisas que tinham erradas, que, né, é fácil de observar, e com muita corrupção. E ele falou assim, ele observou também que não se tinha uma Bíblia em português, que as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus a não ser aquilo que lhe era passado, né, pela igreja. Então, ele começou ali entre os seus 16 para 17 anos fazer uma tradução da Bíblia, né, para o português por sua conta própria. Para você ver que ele era um menino fora de série, que ele, aos seus 16 para 17 anos, ele já sabia hebraico.
grego, entre outras línguas, né? Ele era poliglota. Ele começou a fazer essa tradução, ele também converteu, tá? Ele converteu ao protestantismo, ele virou pastor e ele fez essa tradução já adolescente, só que ele perdeu, né? Depois ele fez essa tradução, voltou a fazer a tradução de novo. Ele mandou para revisão, porque a Bíblia, para ela ser publicada, né? A Bíblia, para ser publicada, ela tinha que passar por essa revisão, que é aquilo que a gente falou, que eles vão rever, né? Revista corrigida, eles vão ver ali se tem alguma coisa que tem que acrescentar ou tirar, se tinha alguma coisa errada. Só que eles demoraram muito. Ele pegou de volta e mandou para outro lugar, para que ela fosse revista. Nesse tempo todo aí, ou seja, ele começou a fazer aos 17 anos, ele demorou muitos anos. Ele só conseguiu mesmo publicar o Novo Testamento, a tradução do Novo Testamento, que ele começou pelo Novo Testamento, só deixa eu pegar aqui a data para mim não perder. Ela só foi impressa no ano de 1686, ou seja, demorou muito tempo para que eles pudessem publicar essa Bíblia. Ele passou basicamente a vida dele inteira tentando que publicasse a palavra de Deus em português, lutando para que a tradução em português realmente acontecesse. Então foi no ano de 1681 que foi impressa em Amsterdã, na Holanda, a tradução do Novo Testamento para português. A partir deste momento ele começou a fazer a tradução do Antigo Testamento, mas infelizmente ele não conseguiu concluir porque ele faleceu antes. Ele parou lá em Ezequiel, capítulo 41, versículo 21. Tem umas pesquisas que eu fiz que fala que é 48, mas foi em Ezequiel ali que ele parou. Então ele não conseguiu concluir toda a tradução do Antigo Testamento. Mas ele tinha um conhecido, um colega dele ali de trabalho, Jacobus, né? Eu acho que pronuncia assim, que continuou e deu seguimento, né, a essa tradução. E uma Bíblia impressa em português completa em 2 volumes foi publicada em 1753, ou seja, em 1753 publicaram-se a Bíblia por completo. E foi algo, né, interessante, e a luta dele para que a palavra de Deus fosse traduzida para o português. Interessante que eu estava pesquisando e acrescentando, né, e lendo sobre o assunto. A tradução é a 32ª língua em que a Bíblia foi traduzida, foi para o português, né? Então demorou um pouquinho para chegar até nós. Tem várias traduções em vários idiomas e a nossa é a 32ª. Super interessante, né? E essa versão de João Ferreira de Almeida é a que as pessoas mais gostam. Tem várias traduções. Eu, particularmente, gosto muito dela. Eu gosto de ler, eu acho, mesmo tendo algumas palavras, às vezes, que são difíceis, que a gente tem que recorrer ao dicionário para entender, mas eu prefiro ela em relação às outras. 60% das pessoas também, né, numa pesquisa, gostam também dessa versão. Então, a Bíblia, né, pela tradução para o português, começou com João Ferreira de Almeida. Agradecemos a ele por isso, né, por ele ter sido um instrumento de Deus para traduzir para o português, para a nossa língua, né, nossa língua mãe aí, para a gente entender a palavra de Deus. Então, você já sabe, a tradução da Bíblia para o português começou com João Ferreira de Almeida, que é a versão das mais conhecidas. Eu acho que você deve ter uma Bíblia com a tradução dele. Agora, hoje tem várias, revisadas, corrigida e original, né? A gente tem várias versões dele, corrigida fiel. A corrigida fiel é a que mais se aproxima ao que ele fez, né? Por isso tem a tradução fiel lá no final. Então, foi João Ferreira, foi João Ferreira de Almeida que traduziu a Bíblia para o português. E como a
Bíblia chegou ao Brasil. Eis a questão, como a Bíblia chegou até o Brasil, né? Porque ela foi traduzida para o português, mas tem vários países que falam a língua portuguesa, né? E nós somos um deles. Pelos 3 primeiros séculos da história do Brasil, a Bíblia era proibida e negligenciada. Não se falava dela. Ela não estava na lista dos livros autorizados pela coroa portuguesa a circularem no Brasil durante os dias coloniais. Óbvio, né? Eles não queriam que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. Só em meados do século XIX a leitura foi permitida. Como que aconteceu pra gente, né? Quem lutou para que isso? As sociedades bíblicas empenhavam, né? Eles estavam empenhados na disseminação da Bíblia no Brasil. Reuniram-se no ano de 1902 para nomear uma comissão para traduzir os textos para o português. Porque tem uma diferença do português que a gente fala aqui para o português de Portugal. Algumas coisinhas, algumas palavras que são diferentes. O Novo Testamento, em português, foi publicado no ano de 1910 e a Bíblia inteira no ano de 1917, através da Sociedade Bíblica de Literatura Religiosa e Moral do Rio de Janeiro. Os primeiros missionários protestantes chegaram ao Brasil em 1855 e no ano seguinte a Sociedade Bíblica Britânica estabeleceu a sua agência no Rio de Janeiro. E em 1876 fundou-se a Sociedade Americana. Os benefícios que essa sociedade bíblica trouxeram para o Brasil são imensuráveis. Eles nos trouxeram a possibilidade de conhecer a palavra de Deus, de ter acesso à palavra de Deus, e isso não tem preço. Porque a Bíblia é um livro que tem poder para transformar vidas, e disso a gente falou durante as nossas aulas e eu continuo reforçando. Não é um livro qualquer, não é um livro de autoajuda, é um livro que transforma, que tem poder. E foi assim que a Bíblia chegou até nós, e é assim que a gente termina aí o nosso estudo de bibliologia. A nossa apostila vai até o capítulo 6, mas o capítulo 6 não tem muita explicação e não é algo muito histórico. O capítulo 6 fala sobre algumas curiosidades bíblicas, algumas nós já falamos durante as nossas aulas anteriores, e as outras que tem ali são apenas conceitos de palavras que estão na Bíblia, a questão de pesos, né? Eles fazem a transformação do peso da época da Bíblia para os dias de hoje, do dinheiro. É uma coisa interessante de você estar dando uma olhadinha nessas curiosidades, tá? Essas são as curiosidades que estão na apostila de vocês. São muitas tabelas, né, que fazem essa transformação do dinheiro da época da Bíblia para o nosso hoje, né, do peso que foi usado na Bíblia para o peso que nós usamos hoje no Sistema Internacional de Unidades. Então são essas curiosidades, é interessante você dar uma lida. Também tem ali os livros perdidos, né, que eu acho que eu não citei nas aulas, mas é interessante vocês darem uma lida, que são os livros que são citados na Bíblia, mas não se acharam os seus autógrafos, muito menos manuscritos dos mesmos, eles se perderam. São vários, são 23, uma lista de 23 livros que tem na apostila. É interessante você estar dando uma lida e todos eles têm referência de onde eles foram citados nos textos bíblicos. Você pode estar dando um estudo sobre isso, estudando sobre isso, mas é bem autoexplicativo, não é necessário uma aula para isso. É algo, né, só mesmo ler e ter ali como base. Bom para vocês saberem, porque quando vocês forem preparar uma aula, né, para a escola bíblica ou uma pregação, pode ser que o conteúdo que tem ali a explicação que tem nesse capítulo 6, né, sobre determinadas medidas, palavras, possam te ajudar e acrescentar na sua pregação, né? Fazer com que ela fique interessante, atraente, trazer algo de novo, algo de diferente. Mas é só isso mesmo, foi um prazer estar com vocês, mesmo os distantes, né? Gostaria muito de
que essas aulas fossem presenciais, porque a gente ia poder discutir muitas coisas, tinha muitas coisas legais para a gente fazer dentro da sala de aula, mas Deus sabe de todas as coisas. Espero que o Espírito Santo possa estar falando com vocês tudo aquilo que a gente não pôde falar, né? Mas nós vamos ter tempo para nos encontrarmos e conversarmos sobre esses assuntos. Mas eu espero que tudo que tenha sido falado ao longo destas aulas, dessas videoaulas e das poucas aulas presenciais que nós tivemos, tenha acrescentado algo na vida de vocês. E que vocês entendam que o mais importante de tudo, né, é vocês crescerem em graça e conhecimento. Não deixa para trás o Espírito Santo, não esqueça da presença de Deus e não esqueça do propósito deste estudo, que é a gente entender a palavra de Deus e levá-la às pessoas, pois ela tem o poder de transformar, pois ela transformou a minha vida e transformou a sua. Então vamos pregar a palavra de Deus com veemência. Jesus já está aí às portas, prestes a voltar, e a gente tem que pregar a palavra de Deus, porque ainda existe muitas pessoas que não têm acesso a elas, né? Eu estava fazendo uma pesquisa, deixa eu ver se eu pego os dados aqui, com os números que eu não decorei, mas assim, é algo muito interessante e muito alarmante, para a gente pregar a palavra de Deus, que tem muitas pessoas que ainda não tiveram acesso a ela. A Sociedade Bíblica Unida, né, falou que a Bíblia foi traduzida para 2.566 idiomas, mas existem 6.860 línguas e dialetos catalogados, e acreditam-se que ainda exista 400 a 300 que ainda não estão catalogados, né, nas línguas catalogadas, ou seja, tem muita gente ainda que não tem a Bíblia na sua língua nativa. Mas, de acordo, né, com os dados, né, esse dado foi de 2010, eu não consegui achar mais atualizado, pesquisei, mas não achei. Se você achar algum aí, você posta lá no grupo lá, que vai ser muito interessante e eu vou gostar de ver sobre isso. Divulguem aí. 4,7 bilhões de pessoas têm a Bíblia traduzida em sua primeira língua e 542 milhões só o Novo Testamento ou alguns fragmentos. Muitas pessoas, né, precisam ainda ouvir a palavra de Deus. De acordo com esses dados, 90% das pessoas têm condição de ler a Bíblia, porque às vezes a pessoa não tem na sua língua mãe, na sua primeira língua, na sua língua nativa, mas eles falam outras línguas, eles têm outros dialetos, outras línguas ali, mas eles conseguem ter outra língua que eles tenham acesso, né? Tem países que falam várias línguas, né? Fala português, fala inglês, fala francês, né? É algo comum para o país. Então, talvez ele não tenha ali na sua primeira língua, mas ele tem outra e ele consegue ter a tradução da Bíblia. Mas dentre os idiomas restantes, há 340 milhões se comunicando em 2.078 idiomas que precisam conhecer a mensagem da palavra inspirada. Ou seja, eu falei que 90% tem condição de ler a Bíblia nesse estudo que eu fiz, mas ainda tem 10% que não tem. Então, vamos pregar a palavra de Deus, vamos nos empenhar e vamos orar para que essas pessoas tenham acesso a essa palavra transformadora. Existem muitas pessoas que já ouviram de Jesus, mas existem muitas ainda que precisam ouvir essa palavra redentora. Vamos orar e pedir a Deus para que a palavra de Deus chegue a todos o mais rápido possível, para que as pessoas tenham a oportunidade de querer seguir ou não Jesus, mas a gente quer que essas pessoas o sigam e façam a vontade de Deus. Então, nós acabamos aqui, amém? As nossas aulas, e que Deus os abençoe vocês, que vocês possam ser instrumento na mão de Deus. Espero que eu tenha ajudado vocês a um pouquinho da introdução da Bíblia. E nas próximas matérias vocês vão estudar os livros aprofundados, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, vocês vão estudar isso nos anos que virão, né? Se vocês continuarem as aulas. Essa é mesmo uma parte introdutória
da Bíblia, respondendo algumas perguntas e algumas dúvidas que nós temos, que agora vocês já não têm, mas em nome do Senhor Jesus, e vocês vão passar para frente esse conhecimento para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração e agradecer ao Espírito Santo por essa oportunidade, mais uma, de aprender acerca da palavra de Deus. Ó meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Obrigada, Espírito Santo, por o Senhor falar conosco, nos ensinar acerca da palavra de Deus, tirarmos algumas dúvidas sobre a Bíblia, aprendermos algo interessante sobre história, porque isso faz parte, o Senhor quer que a gente cresça em conhecimento, mas que nós possamos também lembrar que só o Espírito Santo pode nos ajudar. Que nós possamos crescer também na graça e que nós possamos, meu Pai, pegar todo este conhecimento que nós adquirimos nesta aula e aplicar nas nossas vidas e ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Que esses 10% que ainda não têm acesso à palavra de Deus possam ter acesso a ela. E que se nós formos usados como este instrumento, que assim seja, Senhor Jesus. E que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Estarei postando lá o resuminho da aula. Amém? Qualquer dúvida, chama no zap em nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade em nome do Senhor Jesus.